técnico Wagner Mancini. Precisa com emergência e nós vamos contratar os jogadores. Nós sabemos as posições que nós estamos carentes, só que precipitar essa contratação antes de contratar o treinador, eu acho que é uma temeridade, porque a gente tem que primeiro conversar com o treinador, saber quais os jogadores que ele pretende contar com ele. Agora, nós já sabemos que alguns atletas do nosso plantel, nós não vamos contar com eles, nós vamos tentar emprestar esses jogadores, vender, mas já sabemos de alguns que não vão ficar. O plantel do Cruzeiro, pelo que eu tenho escutado, inclusive de outros treinadores com os quais eu tenho conversado, é um plantel bom. Precisa de uma ou outra peça para complementar o time do Cruzeiro, o time titular do Cruzeiro. Nenhum time brasileiro tem peças de reposição ou peças excepcionais em todas as posições. No meu entendimento, eu acho que jogar com 2 jogadores apenas no meio de campo é muito perigoso. No futebol brasileiro, você não vê nenhum time jogar dessa forma. O time se expõe demais, os zagueiros ficam expostos, os laterais, que antes eram bons, passam a não ficar no gosto da torcida, porque eles ficam mais vulneráveis. Todo mundo sabe disso. O Cruzeiro, desses 2, 3 anos passados, inclusive do primeiro semestre, tinha 3, 4 jogadores no meio de campo. O Cruzeiro contava com Marquinhos Paraná, Fabrício, o Charles, antes era o Henrique, Marquinhos Paraná e Fabrício. Então, eram 3 jogadores que guarneciam mais o meio de campo. Hoje nós vínhamos jogando com 2 jogadores apenas no meio de campo. Porque quem fala que o Montijo é defensor ou meia armador, ele não é. O Montijo é um atacante. Então nós jogávamos com 3, 4 atacantes, mas com 2 só no meio de campo. Talvez o treinador que nós vamos contratar, dentro da própria equipe do Cruzeiro, do próprio plantel do Cruzeiro, ele pode armar uma equipe, mas guarnecer melhor a equipe, porque eu sempre achei que nós jogávamos de forma muito... A equipe ficava muito vulnerável jogando dessa forma. A queda de rendimento do time hoje foi seguramente em decorrência da expulsão do jogador no primeiro tempo. Se aquilo não tivesse acontecido, o Cruzeiro, quando começou a se desenvolver na partida, estava com um jogador a menos e com um jogador a menos é mais difícil, mas não acho que isso transmitiu alguma coisa para os atletas. O treinador, ele sabe quando ele deve permanecer e quando ele não deve permanecer. Seria muita teimosia dele, diante da reação da torcida, das colocações da imprensa, dos resultados em 2 torneios consecutivos, se ele insistisse em continuar. Então, os atletas sabiam disso e, inclusive, já haviam dado entrevista nesse sentido, que se achavam normal, numa circunstância dessa, o treinador tem que sair, tem que entregar o cargo. Diogo, quando chega a esse ponto do presidente ir para a coletiva para falar dessa maneira do técnico e do esquema de jogo do time, a situação já está muito complicada, né? Porque normalmente os dirigentes se abstêm desse tipo de comentário. Mas o doutor Giovanni tem que se explicar, né, Letícia? Jogadores que foram trazidos aí, como o próprio Diego Arias, que a torcida sempre pergunta por que não joga, ele veio com status de ídolo colocado pelo próprio presidente. É um jogador de seleção sul-americana. E o elenco do Cruzeiro hoje, montado para esse ano, é mais fraco do que o lutou para não cair. Entendeu? Então, se aquele time lutou para não ir para a segunda divisão, imagina esse. Então, o Cruzeiro precisa urgentemente de 2 laterais, um direito ou de esquerdo. Eu gosto do time que joga com 2 meios, o doutor Gilvan falou que é ruim. É ruim com o time do Cruzeiro, que a marcação do meio para trás é horrível. Não tem laterais que marcam, volantes, o Marcelo Oliveira sai muito bem para o jogo, mas quem marca é só o Leandro Guerreiro. Então aí não dá para jogar com 2 meias. Mas se você tiver um time ali, 2 volantes bons, marcadores, como o Atlético tem, por exemplo, dá para atuar com 2 meias, sim, com tranquilidade. Pois é, e dessa maneira os caras que estão ali jogando bem, que estão realmente suando, como eu tenho a impressão de que o Leandro Guerreiro faz, o cara acaba ficando sobrecarregado, não consegue também fazer nada. É verdade, Letícia. E eu acho que o presidente do Cruzeiro ele deu até de treinador aí também, né? Falando de jogar com 3 atacantes, jogar com 2 volantes. Foi o grande destaque, né, da foi fala esse, dele, né? assim. Então eu acho que é complicado nesse momento, até porque o Mancini só, eu acho,
o Mancini só ficou no Cruzeiro como treinador porque ele venceu o último clássico lá contra o Atlético porque a situação já era ruim ali, né? E o Cruzeiro perdeu muitos jogadores naquela oportunidade. Demorou para cair, Porque ele deu continuidade ao trabalho dele, mas não evoluiu nada. Não evoluiu, o Mancini não evoluiu. Eu acho que, e quando está assim, não adianta. O Cruzeiro contratou 14 jogadores, poxa. A gente só vê o Marcelo jogar, né? Marcelo Oliveira. E, por sinal, muito bom jogador. É um volante que sai para o jogo, né? Tem um outro, o Guerreiro, que é mais marcador. Então, o Cruzeiro é isso. É triste a gente ver isso, uma situação dessa, porque o brasileiro está chegando próximo, aí está próximo, e o Cruzeiro não tem um time definido. Bom, pois é.